Fala, pessoal. Tudo bem? Hoje a gente precisa ter uma conversa séria, daquelas de mesa de bar, mas com a profundidade que o assunto exige. Papo reto, o que está acontecendo com a seleção brasileira de futebol? Se você viveu os anos 90 ou o começo dos anos 2000, você lembra da sensação que era ver o Brasil entrar em campo. Existia uma aura de invencibilidade. Os adversários tremiam no túnel antes de o jogo começar. Hoje a gente assiste aos jogos com o coração na mão, com medo de perder para seleções que, historicamente, nem sequer davam trabalho. A eliminação precoce na Copa do Mundo de 2026, caindo nas oitavas de final para a Noruega, não foi um acidente. Foi a crônica de uma tragédia anunciada. Já faz quase um quarto de século que a gente não levanta o caneco. 24 anos de jejum. Para o país do futebol, isso não é apenas uma crise, é uma crise de identidade. Mas por que isso aconteceu? Por que a maior potência da história do futebol virou um saco de pancadas tático das seleções europeias? Não existe uma resposta simples, não dá para culpar só o atacante que perdeu o gol ou o zagueiro que falhou. O buraco é muito mais embaixo. Vamos analisar, ponto a ponto, os 5 grandes pilares que desmoronaram e que explicam esse declínio. Pilar 1, o caos na CBF e a instabilidade institucional. Vamos começar pelo topo da pirâmide. No futebol, o que acontece fora de campo dita o que acontece dentro dele. E o que a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, fez no último ciclo de Copa foi uma verdadeira várzea institucional. Para você ganhar uma Copa do Mundo hoje, você precisa de um projeto de médio a longo prazo. Olha para a Argentina, que mantiveram os Scaloni, deram estabilidade, e os resultados vieram. Olha para a França com o Deschamps. Agora, olha o que o Brasil fez entre 2022 e 2026. Nós tivemos 4 técnicos diferentes em um único ciclo. 4. Começamos com o Ramon Menezes como interino, depois veio o Fernando Diniz dividindo a atenção com o Fluminense, aí o Dorival Júnior assumiu tentando apagar o incêndio, e no final, depois de uma novela pública e constrangedora, trouxeram o Carlo Ancelotti de forma apressada. Me diz, como que um jogador, por mais genial que seja, vai entender o que é para fazer em campo se cada hora chega um chefe com uma filosofia completamente diferente? O Diniz queria aproximação e posse, o Dorival, um jogo mais vertical, o Ancelotti, transição rápida e equilíbrio europeu. O resultado disso? Uma bagunça coletiva. A seleção brasileira parecia um bando de conhecidos correndo atrás da bola, enquanto os nossos adversários pareciam engrenagens de um relógio suíço. Sem estabilidade política e administrativa na federação, o campo reflete o caos da diretoria. Pilar 2, o abismo econômico e tático em relação à Europa. O segundo ponto é geográfico e econômico. O eixo do futebol mundial mudou drasticamente, e o Brasil ficou isolado na América do Sul. Antigamente, os nossos craques jogavam no Brasil até os 23, 24 anos. Eles saíam daqui prontos, cascudos, cheios de malandragem e com a essência do futebol de rua. Hoje, a fuga de talentos é precoce. O garoto dá 3 dribles no campeonato sub-17 e já é vendido por milhões de euros. Ele vai para a Europa moleque, quase uma criança. Lá, ele é moldado pela cultura europeia, jogo de um toque, posicionamento rígido, foco na força física e na recomposição defensiva. O drible, a improvisação, aquela ginga que desestruturava qualquer defesa, acabam sendo podados em nome do coletivo. O Brasil parou de exportar artistas e começou a exportar a operários táticos de luxo. Para piorar, a gente não joga mais contra os melhores antes da Copa. Com a criação da Nations League na Europa, as seleções de lá só jogam entre si. O calendário europeu fechou. Sabe o que isso significa? Que o Brasil passa 4 anos jogando as eliminatórias sul-americanas e a Copa América. Com todo respeito aos nossos vizinhos, mas enfrentar a Bolívia na altitude ou o Peru em crise não prepara ninguém para o nível de intensidade de uma Eurocopa.
Quando a seleção chega na Copa do Mundo e bate de frente com uma Bélgica, uma Croácia ou a Noruega do Haaland, o choque de realidade é brutal. O ritmo de jogo deles é outro, a compactação defensiva é outra. O Brasil entra em campo em marcha lenta, acostumado com o ritmo sul-americano, e é engolido pela intensidade europeia. Pilar 3, o apagão psicológico e a falta de liderança. Agora, vamos falar de mente, de cabeça. O aspecto psicológico da seleção brasileira nos últimos anos é assustador. O time parece feito de vidro, qualquer pedrada, ele quebra. Se a gente olhar o histórico das últimas eliminações, o padrão se repete. Em 2010, contra a Holanda, o time vencia, tomou um empate e desmoronou emocionalmente, culminando na expulsão do Felipe Melo. Em 2014, o 7-1 contra a Alemanha foi o maior colapso psicológico da história do esporte. O time entrou em campo chorando antes de o jogo começar por causa da lesão do Neymar. Em 2022, contra a Croácia, faltavam 4 minutos para acabar a prorrogação. O jogo estava ganho. Era só segurar a bola, dar um chutão, fazer uma falta tática. Mas faltou foco, faltou maturidade, e levamos o gol no único contra-ataque que eles tiveram. E o que vimos em 2026? A mesma coisa. Um time nervoso, ansioso. Quando o jogo foi para os pênaltis contra a Noruega, dava para ver o pavor nos olhos dos atletas. Detalhe, faltou planejamento básico. Descobrimos depois que não havia uma ordem clara e treinada de batedores oficiais para aquele momento de pressão máxima. O Bruno Guimarães, que é um baita jogador mas não é um cobrador nato, assumiu uma responsabilidade gigante e errou. Faltam líderes casca-grossa. Faltam jogadores com a frieza de um Romário, de um Dunga, de um Casemiro no auge, caras que olham para o caos e dizem, calma, eu resolvo. Hoje, quando a situação aperta, todo mundo olha para os lados procurando um salvador da pátria. Pilar 4 e a falência criativa do meio-campo. Esse é um ponto técnico que os analistas batem na tecla há anos, e que o torcedor comum às vezes não percebe. O futebol mudou, pessoal. Hoje, quem controla o meio-campo, controla o mundo. E o Brasil esqueceu como se fabrica meio-campista. Se você olhar para a nossa produção de jogadores, a gente continua revelando pontas fantásticos. É o Vinícius Júnior, o Rodrigo, o Rafinha, o Savinho, o Estevão. Todo mundo quer ser o ponta rápido que dribla para dentro e chuta. Mas quem é que joga no meio? Cadê o camisa 8 e o camisa 10 clássicos? Cadê os herdeiros de Gerson, Falcão, Ronaldinho, Rivaldo ou até do Kaká? O Brasil hoje tem volantes de marcação e pontas velocistas. Ficou um vazio no meio. Nós não temos aquele jogador cerebral, o arritmista, o cara que pisa na bola, olha o jogo de cima, dita se o time vai acelerar ou desacelerar, e acha aquele passe de ruptura que quebra 3 linhas de marcação. Sem esse meio-campo criativo, o nosso jogo fica previsível. A bola sai da defesa, pula o meio-campo e vai direto para a ponta. Aí fica aquele jogo manjado de a toca no ponta e reza para ele driblar 3 e fazer o gol. Se o adversário dobra a marcação no ponta, a seleção brasileira simplesmente anula o seu próprio ataque. Nós viramos um time dependente de lampejos individuais porque coletivamente o nosso meio-campo é um deserto de ideias. Pilar 5, uma transição de gerações que não aconteceu. Por fim, o quinto pilar, a nossa transição de gerações ficou no meio do caminho. Nós ficamos presos em um limbo. Por mais de uma década, a seleção brasileira sofreu de uma Neymar dependência crônica. Tudo girava em torno dele. Se ele jogava bem, o time ia bem. Se ele machucava, o castelo de cartas caía. Só que o tempo passa para todo mundo. O Neymar, o Casemiro, o Marquinhos, o Danilo, toda essa geração de veteranos que sustentou o piano por anos já não tem mais o mesmo vigor físico. O corpo cobra o preço, as lesões aparecem, e a intensidade exigida em uma Copa do Mundo hoje é incompatível com o ritmo atual deles. Por outro lado, a nova geração, encabeçada pelo Vinícius Júnior e pelo Rodrigo, e agora com o Endrick chegando, foi jogada aos leões sem uma rede de proteção.
O Vini Júnior é um fora de série no Real Madrid porque lá ele tem o Bellingham, o Valverde, uma estrutura coletiva que o apoia. Na seleção, jogam a camisa 10 ou a 7 nas costas dele e dizem, resolve aí. É muita pressão para garotos que ainda estão se consolidando como líderes. Eles não conseguem repetir o desempenho avassalador dos clubes porque a cobrança é desproporcional e o ambiente tático da seleção é desfavorável. Ficamos sem o brilho dos antigos e sem a maturidade dos novos. Conclusão e encerramento. Então, galera, juntando as peças desse quebra-cabeça, federação bagunçada, falta de confrontos contra gigantes europeus, fragilidade emocional crônica, um meio-campo sem criatividade e uma transição de gerações mal feita. Tem como dar certo? Não tem. O maior erro do futebol brasileiro nos últimos 20 anos foi a soberba. Foi achar que as 5 estrelas no peito iam ganhar jogos sozinhas. Foi acreditar que o talento natural e o DNA do futebol brasileiro eram suficientes para bater táticas científicas, análises de dados ultra detalhadas e o preparo físico impecável dos europeus. O futebol mudou. Ele se profissionalizou ao extremo, virou um jogo de xadrez jogado a 200 por hora. O Brasil continuou achando que dava para resolver na base do drible e da improvisação de última hora. Se a gente quiser voltar a erguer a taça e orgulhar o torcedor, o trabalho tem que começar do zero. Precisamos de organização na CBF, paciência para estruturar um trabalho técnico por 4 anos inteiros, psicólogos trabalhando sério desde a base e, acima de tudo, a humildade de entender que hoje nós não somos mais os melhores do mundo. Só quando a gente aceitar que ficou para trás, é que vamos conseguir dar o primeiro passo para voltar ao topo. E você, o que acha? Quem é o maior culpado por esse jejum? Valeu pela resenha e até a próxima!